Oi, para você que está aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia. A gente chega com mais uma edição do Cultura e Saber. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no nosso programa Menalton Braff. Ele que é do Rio Grande do Sul, mas que adotou São Paulo como a sua terra. E para falar das obras de 40 anos de literatura, ele está aqui com a gente. Menalton, muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. E vamos falar de literatura, que é o que você gosta. Sim, não é a coisa melhor. Mas quem está agradecido sou eu, por vocês terem se lembrado de mim. Professor, que tem uma história linda aqui nessa região, né? E como que foi essa história como professor? O que moveu a sua vida ali como mestre, né? O que você fala pra gente dessa sua experiência? Olha, foi uma época assim, muito difícil, que eu vim para essa região sem nada, só com o conhecimento e o diploma, né? Aí eu tive de trabalhar muito. Minha mulher e eu trabalhamos na região, várias das cidades da região, porque o ensino da literatura são 2 aulas por semana para cada série do ensino médio. Então, a gente, assim, num dia, durante 6 aulas, a gente estava numa cidade. À tarde, a gente podia estar em outra cidade fazendo 6 aulas. Então, precisa correr muito. E foi o que aconteceu. Então, a necessidade de escrever, ela ia sendo protelada por causa do ritmo, do ritmo de vida que a gente estava levando. Mas chegou uma hora que a gente pôde aliviar isso tudo, né? Porque, olha, 1.500 quilômetros por semana é muita hora de direção, né? Olha, o Menalton estava me confessando aqui que ele, como ele bem disse agora, 1.500 quilômetros por dia para fomentar a educação Por semana. por semana, para fomentar a educação, principalmente aqui nessa região onde nós estamos, Ribeirão Preto. E aí o Menalton andava tudo isso daqui, conhecendo pessoas, contando histórias e ajudando a formar cidadãos. E hoje nós estamos aqui com essas duas obras, Os Olhos do Meu Pai, e temos aqui também esse livro comemorativo que ele falou aqui para a gente, 40 anos de literatura. Ele já disse que teve a ajuda da esposa, falou com os olhos de admiração, de carinho. Conta um pouco dessa parceria com sua esposa também. Pois é, porque ela também é da área, né? Aliás, nós nos conhecemos na universidade, então é uma parceria assim, que foi muito valiosa para mim. E esse livro, que é um livro comemorativo, foi organizado por ela, a orelha foi escrita por ela, a seleção dos 40 contos comemorando 40 anos de literatura. Isso tudo foi feito por ela. Este foi o último. O último romance foi Os Olhos do Meu Pai. Esse aqui já é o 31º, 30º, e agora vem o 32º mês que vem. O que você mais gosta na literatura? São os contos? Não, eu sou assim de origem do romance. O conto é como namoro, tá? Hoje namora uma, amanhã namora outra. O romance não, o romance é o casamento. Então eu gosto mais de assim, trabalhar com personagens durante muito tempo, é, criar, dar vida a essas personagens. Mas assim, a- o conto é como nadar na piscina. O romance é cair no oceano. Então, eu prefiro cair no oceano. Queria que você falasse um pouco aqui dos Olhos do Meu Pai. Fala um pouco para a gente desse livro. Os Olhos do Meu Pai é um romance de temática rural. O tema principal aí é tradição e ruptura. Então, um conflito entre
pai e filho. Um pai extremamente conservador e um filho que quer romper com a tradição. Há alguma coisa de Freud, quando Freud trata de subordinado e subordinante, o conflito entre subordinado e subordinante do ponto de vista freudiano. E é mais ou menos isso que eu vou tratar no romance. E aqui eu já estou. Com conflito familiar, questão de herança. E é isso mesmo que o Menalto está falando. Aqui, por exemplo, olha, não consigo abrir os olhos que adivinham o dia entrando pelas frestas da janela. Uma voz de gente, alguém falando alto, mas bem longe. É apenas uma voz sem corpo e nitidez, que repete uma ordem e as galinhas no terreiro e o pio de passarinhos. E aí traz essa vida rural, essa vida do campo. Sim. Muita gente que lê o livro se identifica, principalmente aqui da região, porque a gente está numa região agropecuária. Não é, aliás, a região. Eu nunca. Raramente na minha literatura você vai encontrar o local ou o tempo, a época. Você deixa a gente sonhar e nadar nisso Sim, daí. porque se eu localizo e temporalizo, eu estou deixando uma fatia de leitores por fora. Então, eu prefiro universalizar, quer dizer, aquilo que acontece em qualquer parte do mundo. Porque, na realidade, o meu grande interesse é pesquisar a alma humana, o ser humano, como ele pensa, como ele sofre, como ele se alegra, enfim. E isto, guardadas as devidas proporções, isso acontece em qualquer parte do mundo. Então, o ciúme é ciúme aqui, é ciúme na Europa, com suas modificações, mas é o mesmo sentimento. Então, esse lado do ser humano que eu procuro sempre pesquisar. Para mim, a literatura, além do prazer da criação, além do trabalho de linguagem, porque quando me perguntam o que é o seu romance, eu costumo dar um conceito já mais ou menos antigo, mas é do século XX. O romance é seu discurso. O romance não é uma história. O romance é uma linguagem que pode tratar de uma história, mas o eixo principal do romance está na sua construção, na sua linguagem. Então é isso, mas é isso sempre tratando do ser humano. Aí é a parte do pesquisar, do aprofundar, do desenvolver através da ficção que eu entendo ser um ser humano. Você tocou num assunto que faz a gente refletir quando a gente para pensar no mundo atual em que vivemos. Você é um homem muito experiente, já vivenciou muitas realidades. O que você falaria, principalmente para os jovens de hoje, quando a gente faz essa retrospectiva ali do mundo, do que você vivenciou lá atrás? Está muito diferente, Menalto? Está muito diferente. Eu me lembro que, na minha adolescência, eu cursando ainda no ensino médio, a gente se reunia, a meninada do ensino médio, se reunia num bar que havia perto da escola, isso lá em Porto Alegre. A gente se reunia para discutir o mundo. A gente queria salvar o mundo. A nossa geração foi uma geração muito generosa. Sabe? O que acontecia lá na África, o que acontecia lá na Ásia, era a preocupação da gente aqui, porque nós vivemos no mesmo mundo. Então, qualquer coisa que acontece lá do outro lado do mundo me afeta.
Não, nós é um lugar comum dizer isso, mas nós estamos no mesmo barco, né? E hoje não há, parece que assim, uma indiferença quanto aos destinos da sociedade, quanto ao que acontece. A maioria das pessoas está dizendo, se eu estiver bem, o mundo que se, o mundo que se frega. Bom, você por muito tempo lecionou, esteve acompanhando essa vida escolar de muitos alunos, né? Muita gente se inspira em você, você ajudou muitos Sim. escritores. O desafio do incentivo à leitura na escola foi sempre um desafio para você? Isso aí tem muito de lenda nisso aí. Porque eu me lembro que no meu tempo, meu tempo já é bem um tempo lá para trás, né? Na verdade, eu cursei o clássico no ensino médio. Naquele tempo existia isso, né? Eu cursei o clássico. E na minha classe, me lembro muito bem, no terceiro ano, que 2 ou 3 alunos eram leitores, a gente trocava muita figurinha, mas a maioria gostava era de futebol. Ah, então, dizer que antigamente era de um jeito. Em alguns aspectos, a gente cria lendas achando que os jovens de antigamente. Não é bem assim. Então, o incentivo à leitura, eu acho que muito mais do que na escola, tem que ser na casa, na família. Se os pais são leitores, se existe entrada de jornal, de livros na casa, coisas assim, isso já por si é um incentivo à leitura. Não que a escola seja inócua nesse sentido. Eu acho que a escola tem que trabalhar isso. Mas tem que trabalhar assim. O professor que vai trabalhar o estímulo à leitura tem que ser o leitor. Infelizmente, o que a gente encontrou durante muitos anos é professor de português que não lê. Então, como é que ele pode incentivar a leitura se ele mesmo não lê? Então, é uma coisa difícil, né? Eu acho que o Brasil precisaria abrir mais bibliotecas. Olha, na Inglaterra, a primeira edição de um livro é sempre de 40 mil exemplares, porque eles têm que atender a 40 mil bibliotecas. O Brasil, hoje, eu me lembro que quando eu comecei, as edições eram de 5 mil volumes, nenhum para a biblioteca. E o Brasil tem, a maioria das cidades brasileiras não tem uma biblioteca, não tem uma livraria. Então, são meios materiais que ajudariam no incentivo à leitura e que não existem no Brasil. Eu me lembro que, além do incentivo familiar, eu recebi incentivo de biblioteca muito grande. Na cidade de Carazinho, do Rio Grande do Sul, onde morei por algum tempo, eu frequentava a biblioteca da cidade e havia uma moça que era a bibliotecária, que ela dizia, olha, leva este livro aqui que ele é muito bom. Foi assim que eu li o Victor Hugo, o Balzac e não sei quantos outros autores, que eu li na minha adolescência por indicação de uma bibliotecária que sabia, Olha que que legal. ela conhecia os livros, então ela podia indicar, podia ajudar. Acho que a formação do leitor passa muito pelo ambiente, pelo Sim. meio, pelos os incentivos, primeiro familiares, depois os incentivos escolares. E é assim que vai crescendo o leitor. Ele não vai encontrando obstáculos para que se tenha
esse acesso. Exatamente. Em lugar de obstáculos, tem que haver sempre estímulos. Justamente. Agora, só pode estimular quem gosta de ler. E isto, ó, no Brasil, é muito pouco. Renato, e o que você fala de incentivo quando esse incentivo à leitura precisa partir de dentro da casa, da família? Isso é muito importante, porque eu lembro quando criança, o meu pai tinha um hábito de ler jornais aos domingos. Então eu fui crescendo vendo aquilo na minha casa. Sim, Eu cresci, eu era uma criança que eu mesmo pegava um dinheirinho que estava ali guardado, eu ia para a banca que ficava na esquina da minha casa comprar o jornal para ler. E sim. eu adorava ler classificado. Claro, porque, olha, o ser humano se desenvolve por imitação. Nós fazemos aquilo que a sociedade faz, principalmente a família. Então, quando o pai é leitor, eu vou imitar meu pai. Nós aprendemos a falar imitando. Quando eu digo mamá, papá, porque eu ouvi isso. Então, eu consigo pronunciar. E nós vamos desenvolvendo a linguagem por aquilo que nós ouvimos. Então, é por imitação. E se eu não tenho exemplos para imitar, então dificilmente eu vou ter a ideia de, não, ler é bom, ler, sabe? Quando uma pessoa demonstra prazer na leitura, ela está incentivando a outras pessoas a lerem. E isto é muito necessário e pouco utilizado. Eu acho que é assim, por aí. Bom, você tem aí na sua cartela mais de 30 livros. Sim, 31. Será que vem mais 30 por aí? Ah, vem, Que legal. Ela já tá vem, dando spoiler pra gente. Vai vir vem, mais, viu, gente? Queria que você vem. falasse um pouco pra gente aí desse orgulho de ter já 30 livros e que vão vir muito mais. Olha, 30 livros assim. O início foi um início muito difícil. A- as respostas de editoras no início são sempre negativas. O, o ser humano que chega lá, completamente desconhecido, que chega com originais numa editora, a editora tem um petit comité que vai analisar. Então, tem lá o diretor financeiro, tem lá o diretor é, é, de, de edição, o diretor de marketing. Aí eles se reúnem e dizem, o cara deixou aqui esses originais. Quem é ele? O diretor de marketing pergunta. Ele tem alguma possibilidade de venda? Não, ele é totalmente discursivo. Acabou. Eles não precisam nem ler. Aliás, na maioria das editoras, depois a gente aprende essas coisas, né? A maioria das editoras, quando elas recebem os originais de um escritor desconhecido, elas nem chegam a ler. Eu me lembro de uma editora em São Paulo, que eu fui lá para saber como é que estava a situação, né? E eu era amigo do editor, já, né? Já era amigo do editor. Ele disse, vem cá, deixa eu te mostrar. Ele me mostrou uma pilha mais ou menos de 1 metro de originais, pastas de originais. Ele disse, isso aqui, nenhum deles foi lido. Então, é uma coisa difícil. Uma das maneiras de a gente romper com isso foi o meu caso, é vencer um concurso. Então, aí a mídia se ocupa, fala. Então, tem alguma indicação? Se não tiver isso, olha, ou você é indicado por alguém que tem peso dentro de uma editora, ou você atingiu, mesmo que minimamente, a mídia, ou alguma referência, porque ninguém chega numa livraria e diz, é interessante esse livro, sem
sem ter nenhuma referência a respeito do autor. Muito difícil isso, muito, extremamente difícil. Então, ou tem alguma referência, ou se torna alguma referência, ou então o início é bastante difícil. Agora, depois de ter rompido essa placenta, aí já vai ficando cada vez mais fácil. Até que você chega nos 31 volumes, 31 títulos, e agora, para o mês que vem, já sai o 32º título e já tem alguma coisa em andamento. Escrever tem essa característica. Depois que você começa, não dá mais para parar. Mesmo que não vá publicar, tem que escrever alguma coisa. É uma coerção, né? É, se não mexer no computador um dia, parece que aquele dia não existiu. Tem que mexer, tem que dizer alguma coisa. É a necessidade, essa necessidade premente que algumas pessoas têm de dizer alguma coisa. Agora, dizer alguma coisa, como no início, tem a extensão do meu braço. Eu atinjo todos aqueles que me ouvem. É a família, depois os amigos. Para atingir mais gente, então, aí tem que publicar. A gente está batendo um papo com esse gigante, Menalton Braff, que aqui a gente tem esses dois filhos, né? Um exemplar, inclusive comemorativo, 40 anos de literatura, né? Que reúne todo esse trabalho maravilhoso. E também Os Olhos do Meu Pai, esse livro também fantástico aqui, que retrata muita coisa boa, né? Humaniza, faz a gente viajar por um Uhum. lugar muito legal. Você comentou aí pra gente um pouco do que era, né, antigamente, como foi esse começo, a realidade lá atrás, que é bem diferente de hoje. E hoje a gente lida, né, os escritores, quando eles lançam aqui um livro, um projeto, um trabalho, hoje se tem ajuda ali das redes sociais, que antigamente não tinha, era na Sim, raça. é. Você divulgava um livro na raça. Como é que você lida hoje com a chegada da inteligência artificial, com as redes digitais, né, com essa explosão que são as mídias? Como que você vê tudo isso? Eu vejo como apenas como veículo de divulgação. Eu não escrevo para rede social, eu não escrevo. Eu divulgo a publicação, mas eu acho que ajudou bastante. Divulgar se tornou uma coisa bastante, muito mais simples do que antigamente. Eu tenho um prêmio Jabuti, Uhum. mas o prêmio Jabuti veio no ano de 2000, Jabuti. Então, teve assim uma semana que aparecia toda hora em jornal, na televisão, no prêmio Jabuti, mas aí foi arrefecendo, né? E esse prêmio mudou a sua vida? Claro, claro. Mudou porque facilitou a chegada das editoras. A partir do Jabuti, eu não chegava numa editora como uma pessoa totalmente desconhecida, um autor totalmente desconhecido, já como alguém que já tinha saído na mídia, como premiado, e isso ajuda muito. Depois, mais tarde, eu ganhei o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional. É, também faz aquele barulho e tal, mas é uma coisa que vai arrefecendo. Então, com a- as redes sociais atuais, a gente consegue prolongar isso por um pouco mais de tempo. Não por muito tempo, mas consegue prolongar. Então, quando a mídia em geral começa a te esquecer, você começa a entrar nos meios de divulgação. Isso dá um pouco mais de alento, né? Como alguém que está escrevendo. Então,
ajuda nesse sentido. Fora disso, olha, eu, eu acompanho, eu entro sempre no Facebook, Instagram, isso tudo, mas, gente do céu, não dá para ficar muito tempo, viu? Você está nas redes sociais, mas com muita cautela. Sim, eu só uso para falar de literatura. Aquele negócio de botar fotografia, eu na praia, ó, eu aqui ó, ah, em Nova York, sabe? Quem é que quer saber se o fulano foi para Nova York ou não? Porque quando ele não publica só para os amigos dele, né? Não, Ele é. publica para todo mundo que acessa. Mas é cada bobagem tão grande. É, quando você ganhou foi o primeiro Jabuti, depois veio da Biblioteca Nacional. Isso. Quando você ganhou o Jabuti, você talvez descobriu ali naquele momento que a gente estava falando de um escritor vaidoso. Essa vaidade já existia, ou nasceu ali uma vaidade, ou não, sei, foi muito natural. Como que foi? Conta pra gente essa experiência. Não, eu não sou. Eu sou muito autocrítico, viu? Aham. Muito. Eu não. é, Raramente, claro que a gente sempre se envaidece, mas é assim, eu tomo tanto cuidado com isso, viu? Para não extrapolar, para não passar do limite. É, eu sempre fico me exigindo mais. Eu acho que ainda não chegou. Acho que ainda eu ainda preciso corrigir defeitos. eh, eu sou muito ligado à linguagem. A minha origem é uma origem de palavra. Para mim, o mais importante da literatura é a palavra. E, aliás, a literatura é feita de palavras, né? Que se eu falo do meu tio, eu falo de palavras. O meu tio não está lá se representando. Ele é um tio de papel. Então, nisso aí eu acho que sempre a gente pode melhorar. Eu procuro fazer isso, me esforço para fazer isso. E é por aí que a minha vaidade tem um limite muito grande. Eu me exijo mais do que eu posso. Acredito que sim. Olha, a gente está chegando no finzinho desse programa. Inclusive, eu já quero agradecer a você por estar aqui com a gente. E eu quero que, olhando para essa câmera, você, além de tudo isso que você falou, é uma aula para a gente. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão vendo a gente nesse momento. Olha, eu acho o seguinte: a literatura é arte. Como arte, ela não tem uma função específica. Mas, como toda arte, ela é uma maneira de crescimento. A pessoa que consome arte, qualquer que seja, pintura, música, qualquer que seja a arte, ela é uma pessoa que cresce. O horizonte dela é mais largo. A arte tem essa característica, apesar dela não ter utilidade, a arte não tem uma utilidade, ela é tão inútil quanto ter filho. Porque se você quer ter muito filho para botar a trabalhar, não é filho, é mão de obra, né? Então, a arte, por isso ela não é utilitária, mas ela faz parte do crescimento do ser humano, qualquer tipo de arte. Então, eu acho que uma mensagem assim, eu não acredito muito nisso das mensagens, né? Mas vamos lá. O que eu teria assim como final dessa entrevista é que, ó, consumam arte, só faz bem, só faz bem. Mesmo quando a arte é tenebrosa, como, por exemplo, o Picasso pintar aqueles horrores. Claro,
ele está expressando o, o que o ser humano é capaz de fazer como horror. Então, é um modo de fazer refletir. Nossa, olha só o que o ser humano foi capaz de fazer. Então, mesmo quando porque a arte ou encanta ou espanta. Ela, se ela não encantar e nem espantar, ela é inócua. Então, aquilo que o filósofo alemão chamava de a subarte, né? A arte de consumo. Esta cidadão passa por ela e sai do outro lado do mesmo jeito. A verdadeira arte, ela sempre te modifica. Ela te cria alguma coisa, ou promove uma reflexão, ou uma sensação, um sentimento, enfim, alguma mudança vai ter de acontecer. Os Olhos do Meu Pai e 40 anos de literatura de Menal Tombraff. Essa aula que a gente teve aqui de literatura, né, de humanidade acima de tudo e de paixão por fazer aquilo que se gosta. Menalto, muito sucesso mais ainda para você. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar por muitas vezes para falar das suas obras. Felicidade sempre, conta sempre com a gente. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês pela paciência que tiveram e faço votos de que a gente volte a se encontrar. Não tenha dúvida. Olha, e assim a gente encerra mais um Cultura em Saber, sempre agradecendo a sua audiência. Até um próximo encontro.